Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre diagnóstico de ventosa terapia. Então, nós podemos dizer que além de tratamento terapêutico com ventosas, ela também nos dá ali um olhar para o diagnóstico através da aplicação das ventosas em algumas regiões do corpo. Então, olhar para esse mapa aí, você tem algumas regiões que ao aplicar a ventosa, você consegue fazer também um diagnóstico. Então, como você pode ver, cada uma dessas áreas, elas correspondem a um Zangifu indicado, né? Então, aplicou a ventosa nessas regiões, pela coloração e sinais, né, reações que ela apresentar, você vai conseguir ter uma noção de como se encontra essa região. Então, vamos lá. Olha aqui, essa primeira região, do ponto C6 ao T4. Essa região, nós temos a região do pulmão. E o que isso significa? Que ao aplicar uma ventosa terapia nessa região, uma ventosa, né? Nós vamos poder também olhar para a situação do pulmão do nosso paciente. Da T5 a T8, nós vamos ter a área de correspondência do coração. Por exemplo, se eu coloco uma ventosa nessa região e aparece aí um vermelho muito escuro, isso pode me indicar que o meu cliente está ali com calor no coração. E é claro, né, gente, que isso aí eu vou somar também a situação, ao interrogatório que eu fiz, o diagnóstico que eu realizei do cliente, né, para ver se realmente tudo isso que eu estou observando está batendo. Porque claro, pode ser uma região do coração, uma questão de coração, mas pode ser também uma lesão ali no local, tá entendendo? Então a gente tem que saber fazer diferenciação. Então não é só isso, né? Não é só colocar a ventosa no local que vai me dar um diagnóstico. Eu tenho que fazer todos aqueles passos também, né? De inspeção, interrogatório, palpação, ausculta, olfação, para ver se a condição que se encontra ali, né, na região da ventosa, tem relação com tudo que eu estou olhando ali no diagnóstico, tá? Aí, entre a T9 e a T12, né, olha aqui, nós temos duas regiões. Então, do lado esquerdo, né, nós temos o estômago. E do lado direito, a vesícula biliar e fígado. Tá vendo aí a imagem? Logo abaixo, entre a L1 e L2, eu tenho a região dos rins. E entre a L3 e a L5, eu tenho a condição do intestino grosso e do intestino delgado. E mais abaixo, eu tenho condição da bexiga. Então, a ventosa, além de tratar, superficializar as toxinas, ela vai também servir como um diagnóstico. Então, quais são os sinais, né, na pele que podem aparecer? Olha aqui, eu tenho aqui a imagem abaixo para vocês terem como referência. Então, ó, tipos de reações, sinais da pele após a ventosa terapia. Então, olha, se colocar ali você coloca a ventosa, aparecer, por exemplo, uma mancha rosada bem fraquinha que vai desaparecendo após a lesão, eu estou falando de uma circulação saudável. Quando a estagnação, eu posso ter uma estagnação mais moderada, né, podemos dizer, e uma estagnação mais severa. E aí eu vou diferenciar. Se está vermelho, tem alguns pontos violáceos, começando a ficar mais arroxeado, eu estou falando de uma estagnação moderada, mas é estagnação. Quando eu tenho uma estagnação severa, vai estar o ponto inteiro azul, roxo, né? E olha aqui, eu também tenho aspectos granulados, que tem relação também com congestão de toxinas. E entenda uma coisa, olha só, de uma forma geral. Quando eu olho para a marca da ventosa, se está muito vermelho, eu tenho uma condição de calor. A mancha roxa vai indicar uma estase de sangue. Uma mancha branca, pálida, deficiência de ti e sangue. Vermelho com sangue, eu tenho calor, estagnação. Bolha, presença de bolhas, eu posso ter ali uma questão relacionada à umidade. Em casos graves de diabetes, outras doenças graves também, por exemplo, como o câncer.
E atenção, paciente com bolha, a gente não diagnostica, a gente investiga, mas a gente não dá diagnóstico. Posso até falar, olha, fulano, você está fazendo algum tratamento de saúde? Você tem algum problema relacionado a diabetes? Porque aí a gente vai ter uma noção do porquê que está a bolha ali, mas a gente não fala, olha, apareceu bolha aqui, você está aí com um problema muito sério. Não, fala, olha, fulano, quanto tempo você não está fazendo check-up de saúde? Vai fazer um check-up, ver sua saúde, fazer exame de sangue para ver se está tudo certo, entendeu? A gente orienta a procurar um médico de uma forma muito sutil, sem deixar o paciente nervoso, tá? Então, tem algumas coisas também que a gente tem que prestar atenção quando aparece questão de bolha. Então, por exemplo, se naquele dia, e eu tô falando algo que já aconteceu comigo, tá? O paciente já tomou sol, né? Tomou bastante sol na região e após faz ventosa. Pode aparecer ali, onde ele tomou muito sol, bolha na região. Isso não é uma questão ali, né? De casos graves de saúde. É uma umidade que eu peguei ao tomar sol, que superficializou ali, né? No entanto, quando uma pessoa tem insolação, o que aparece? Eu já vi casos de pessoa queimar muito o ombro, né? Ter insolação e aparecer bolha aqui de queimadura de sol. Outra coisa, a bolha, gente, a gente não deve estourar. Apareceu bolha, tem ali uma pomada para passar em cima, indica que o cliente passe alguma pomada, mas bolha a gente não deve estourar. Por que a gente não deve estourar bolha, né? Porque esse buraco onde você estourou, ele pode inflamar. Então, existem pomadas que podem ajudar, apenas isso, estourar jamais. Então, veja bem, a bolha, ela pode ocorrer por uma questão de saúde, sim, mas se você pressionar demais aquela região, ou seja, uma má conduta terapêutica, né, você pode causar bolha no paciente. Se for uma ventosa de fogo, você pode ter queimado o paciente, tá? Por exemplo, o paciente tem uma pele frágil, você fez uma ventosa de fogo e apareceu a bolha ali na região. Também é possível o paciente ter uma pele frágil ou o paciente tem ali algum tipo de lesão cutânea e pode ter aparecido por isso a bolha. Então, até a gente chegar ao diagnóstico de umidade, né, doenças graves, eu preciso ver todas essas condições que eu estou falando aqui primeiro, certo? Então, quando aparecer algo no diagnóstico de ventosa, pessoal, a gente vai unir com outras formas de verificação. Se aparecer, por exemplo, manchas pretas, bolhas de sangue preto, sangue gelatinoso, né, algo ali que indica toxina no sangue, a gente orienta a pessoa a procurar um médico e fazer um check-up de saúde, tá? Manchas pretas pode indicar algum tipo de câncer. Só que, é o que eu estou falando, nós não vamos dar o diagnóstico de câncer para o paciente. Não é determinante isso. Então, é apenas uma verificação. Então, eu vou orientar ele a procurar um médico. Então, essa é a forma que nós temos para fazer diagnóstico com ventosas. Eu posso utilizar, por exemplo, eu não uso ponto mu aqui na região abdominal para fazer diagnóstico. Eu posso, nas costas, nessas regiões, também utilizar como a ventosa como forma de diagnóstico aí para saber a situação dos Zhang-Fu relacionados. Certo até aqui? Dúvidas? Entre em contato que eu estou à disposição para responder. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!